Bem-vindos à nossa primeira videoaula de exercícios resolvidos sobre o tema refração. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Nós falamos aqui sobre o fenômeno de refração, que é quando a luz que incide num determinado meio, ela passa a se propagar do meio inicial para este segundo meio, ou seja, existe uma mudança do meio no qual a luz está se propagando. Falamos sobre índice de refração, que é a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz nos outros meios. E os índices de refração, então, eles são sempre maiores do que 1. Vimos a primeira lei da refração, que diz que o raio incidente, o raio refratado e a normal ao ponto de incidência, todos pertencem ao mesmo plano. Falamos da segunda lei de refração, que está associada aos ângulos de incidência e ao ângulo de refração, e é uma lei também conhecida como lei de Snell, e ela diz que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à razão entre o índice de refração do meio de refração dividido pelo índice de refração do meio incidente. Vimos o conceito de altura aparente, que é isso que quando a gente olha um objeto que está dentro da água ou através de um outro meio, ele parece que está numa outra posição. E vimos também o conceito de prismas, que é quando acontece um duplo desvio do raio de luz que incide primeiro numa parede do prisma e depois na segunda parede. Então vamos ao exercício número 1. Eu tenho aqui que em um experimento a luz atravessa uma placa de vidro com velocidade igual a 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ele pede aqui para que nós calculemos o índice de refração do vidro. Então, basicamente a gente tem aqui um bloco de vidro, a gente tem aqui a normal, ele diz que um raio aqui incide vindo do vácuo para o vidro, e aqui ele se propaga com a segunda velocidade. Aqui ele está se propagando com 3 vezes 10 a 8, aqui ele está se propagando com a velocidade de 2 vezes 10 a 8, e a gente sabe que o conceito de índice de refração é a razão entre C e V. Então agora é só fazer a continha. C dividido por V é igual a 3 vezes 10 oitava dividido por 2 vezes 10 oitava, ou seja, N igual a 1,5, ou seja, N, o índice de refração do vidro, neste caso aqui nesse experimento, é 1,5. Exercício número 2. A figura mostra um raio de luz monocromático que está se propagando no ar, formando um ângulo de 30 graus com a superfície. Quando o raio passa para o outro meio, o ângulo observado com a superfície do meio é de 60 graus. Ele faz duas perguntas aqui. Ele pede para que a gente calcule o índice de refração da luz no segundo meio e a velocidade da luz nesse meio. Então vamos lá. Preste atenção aqui nos ângulos para que a gente possa desenhar a figura de maneira correta. Eu tenho aqui o meio, eu tenho aqui a normal, eu tenho o raio incidente e eu tenho o raio refratado. E ele diz aqui que o ângulo formado pelo raio incidente com a superfície, então ângulo incidente e superfície é de 30 graus. Então este ângulo aqui é de 30 graus. Se esta daqui é a normal, 30 mais um determinado valor tem que somar 90. Esse determinado valor só pode ser então 60. E aqui ele diz que sai aqui, ele forma um ângulo de 60 graus aqui. Então, esse aqui também é normal, 60. Este outro ângulo aqui é de 30 graus. Então, temos agora todos os nossos dados aqui. Θ de incidência, o ângulo de incidência é 60, porque o ângulo de incidência é sempre aquele formado em relação à normal, hein? O ângulo de refração é de 30 graus. E o que nós sabemos? Nós sabemos que N de incidência é igual a N do ar, que é aproximadamente 1,
E a gente sabe da lei de Snell que N1 seno de θ1 é igual a NR seno de θr. A gente sabe também que C é igual a 3 vezes 10 oitava, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Então agora é só fazer as continhas. N1 seno de θ1 igual a NR seno de θr. Então N1 é o meio ar, da onde ele está vindo, vezes seno de 60, é igual a NR vezes seno de 30. Ou seja, o índice de refração desta nossa placa aqui é seno de 60 dividido por seno de 30. Seno de 60 é 0,87, seno de 30 é meio, ou seja, o índice de refração é igual a 1,74. E agora a gente já pode passar para o próximo passo. Índice de refração nada mais é do que a velocidade no vácuo sobre a velocidade no meio. Se a velocidade no vácuo a gente viu que é 3 vezes 10 oitava, e o índice de refração é 1,74, agora a conta para fazer aqui é fácil. É velocidade no meio refratado é igual a 3 dividido por 1,74, que é 1,72 vezes 10 oitava. Ou seja, a luz está se propagando aqui dentro desta placa de vidro com a velocidade de 1,72 vezes 10 oitava metros por segundo. Respondemos então item A e item B. Exercício número 3. Um pescador ele avista um peixe em um lago a uma distância aparente de meio metro da superfície. Considerando os índices de refração no ar igual a 1 e na água 1,33, qual deve ser a distância real entre a superfície da água e o peixe? Vamos lá. Eu estou observando aqui um peixe e como que é este fenômeno aqui, como que a luz sai aqui do peixe e chega até o nosso olho. Ela sofre aqui um ponto de incidência e um desvio. Temos aqui a normal, temos o ângulo θ1 e o ângulo θ2. Então, e a gente observa o peixe aqui numa altura diferente. Essa daqui é a altura aparente e essa daqui é a altura real. Altura real ou profundidade real. E aí ele diz aqui que a altura aparente ou profundidade aparente é meio. Então, N, ou índice de refração do meio de incidência, do meio 1 é igual a 1, que é o ar. Ele falou aqui. N2, que é o índice de refração do meio 2, é 1,33. A altura aparente é meio. E ele quer que a gente calcule a altura real ou profundidade real. Nós sabemos o quê? Que H sobre a altura aparente é igual à relação entre N2 e N1. Então agora é fácil fazer as contas. H sobre HA é igual a N2 sobre N1. HA é meio, N2 é 1,33, N1 é 1. 1,33 dividido por meio é igual a 0 vezes meio é igual a 0,665, ou seja, a altura real ou profundidade real em que esse peixe se encontra é de 0,665 metros. Exercício número 4. Na figura, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A de índice de refração 2. E ele dá dois valores aqui para os senos. 37 graus igual a 0,60 e seno de 53, 0,80. Com base nessas informações, ele pede para que a gente determine o índice de refração do meio B. E ele dá as opções aqui. Pode ser meio, pode ser 1, pode ser 1,2, 1,5 ou 2. Então vamos lá. Eu tenho aqui meio A, meio B. Sempre aqui a nossa normal. Eu tenho o ângulo, daqui o índice, o ângulo incidente, que é este aqui. O ângulo refratado, que é este outro aqui. O raio sofre um desvio. Ele diz que aqui é 37. Esse aqui ele diz que é 53. Foi a figurinha que ele nos apresentou. E quais são os nossos dados aqui? θ1 igual a 37. θ2, ou θ de refração, igual a 53.
NA, que é o do meio A, é igual ao índice de refração do meio incidente, só para a gente usar na fórmula aqui, e ele diz que isso é 2. E ele pede para a gente calcular o índice de refração do meio B, que é o índice do raio refratado. Então vamos lá. O que a gente sabe? N1 vezes seno de θ1 igual a NR vezes seno de θr. Substituindo os valores aqui na fórmula, N1 é 2, θ1 é 37, NR é o índice de refração do meio B, θr é 53. Substituindo aqui, seno de 37 é 0,6, seno de 53 é 0,8. Então agora fazendo essas contas, a gente chega à conclusão de que NB é igual a 1,2 dividido por 0,8, que é igual a 1,5. Ou seja, o índice de refração do meio B é igual a 1,5. Resposta correta, letra D. Exercício número 5. Suponha que não houvesse atmosfera na Terra. Neste caso, é correto afirmar que veríamos o Sol nascer mais cedo no horizonte, o Sol se pôr mais cedo no horizonte, o nascer e o pôr do Sol mais tarde, o nascer e o pôr do Sol no mesmo horário, ou nenhuma das respostas anteriores. Então vamos lá. Nós temos a nossa Terra aqui. Ela está girando. Nós temos a nossa atmosfera. E vamos lembrar aqui o que acontece. Se não houvesse atmosfera, nós temos o Sol nessa posição. A gente veria o pôr do Sol exatamente nesta posição do Sol. Quando ele está aqui e o ângulo, deste raio aqui seria exatamente nesse ponto. Como a gente tem agora a atmosfera, vai acontecer um desvio. E o que acontece? Para que a gente enxergue o pôr do Sol, a gente vai enxergar este desvio aqui. O Sol vai estar nesta posição aqui, quando a gente está vendo o Sol. O ângulo está vindo aqui, ele bate aqui, e aí sim ele encontraria nesta posição. Ou seja, a gente tem um θ1 aqui, um θ2 aqui, e esta seria o raio que a gente estaria vendo se não houvesse o fenômeno de refração na atmosfera. Já no caso do nascer do Sol, o Sol está aqui, ele nasce quando a gente entra na parte visível. Esta seria a posição do Sol quando a gente está com a atmosfera, sem atmosfera, não existiria o fenômeno de refração. Com o fenômeno de refração, o Sol tem que estar nesta posição para que a gente possa ver aqui. E este seria o ponto onde nós estaríamos. Então, o que acontece? No gráfico anterior você viu que a gente veria o pôr do Sol um pouco mais cedo e aqui a gente veria o nascer do Sol um pouco mais tarde. Ou seja, resposta correta, letra B. O Sol se pôr um pouco mais cedo no horizonte. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, reveja as videoaulas com a teoria ou entre em contato conosco. Grande abraço e até a próxima videoaula.